Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma rápida explicação de como pessoas formam as suas opiniões, escolhem de que lado ficar quando uma notícia é dada, se elas apoiam ou se elas ficam contra. No caso, vamos analisar por que as pessoas estão ficando contra os brasileiros nessa deportação realizada pelo governo dos Estados Unidos. Vocês estão achando que é uma coisa racional? Acompanhem que eu vou fazer uma descrição da situação e no final do vídeo eu vou explicar isso do ponto de vista da psicologia de formação de opiniões. Está todo mundo acompanhando essa notícia aí, né? Esse desenrolar de notícias que começa lá com as promessas de campanha do Trump, que agora, depois de eleito e empossado, ele começa a cumpri-las. Uma das promessas é a respeito de um combate acirrado, denodado, contra os imigrantes, dificultar o acesso de imigrantes aos Estados Unidos, seja pela fronteira ali do México, ou seja entrando pelos aeroportos, até com concessão de vistos, né, que serão diminuídos, e a expulsão, captura, processo e expulsão de imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. E aí nos primeiros dias, vocês viram aí, já chegou um avião aqui no Brasil que deu o que falar. Essa notícia, que muito tem sido divulgada, é uma excelente oportunidade para a gente fazer um rápido, resumido estudo aqui de como que as pessoas formam as suas opiniões. Porque vocês estão vendo que está dividida aí a opinião pública. Tem brasileiros achando que é um absurdo aquilo e tem outros falando que é isso mesmo, bem feito, fez certo Trump. Bom, a notícia um pouco mais detalhada precisa informar que aqueles que estavam ali naquele avião não foram presos a partir de quando Trump assumiu a presidência. Eles já estavam presos. Tinha gente ali que estava preso já há 8 meses. Eles estavam seguindo o processo, chegou o momento deles serem mandados embora. Também é preciso dizer que não é só o Trump que expulsa imigrantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma política regular, que entra e sai presidente, ela continua, de deportar imigrantes. Até aí tudo bem, né? A gente sabe que imigrantes nos Estados Unidos entram de uma forma até desorganizada e exagerada. Não tem problema eles fazerem essa deportação. Os problemas são dois. Primeiro, as condições em que esses brasileiros foram deportados. Tinha outras nacionalidades também naquele avião, a maioria era de brasileiros. E aí mais uma coisa precisa ser dita. No governo do Biden, por exemplo, também havia deportação com os imigrantes ali, os brasileiros, para a gente falar especificamente, algemados. Isso não começou agora não. Antes do governo Biden também. Tem informações aí de que nos anos 80, 1980, qualquer coisa, já tinha essa prática de algemá-los. Algemam para evitar que haja, por exemplo, uma rebelião a bordo, alguma coisa assim. Mas agora vamos entrar no problema atual. Primeiro, isso vem depois do Trump fazer, durante a sua campanha, uma verdadeira divulgação de xenofobia. Classificou os imigrantes dos adjetivos mais baixos. Diz que vai elevar, multiplicar grandemente o volume de deportações. E aí, depois de fazer todo esse discurso de preconceito e ódio, vocês acham que vão melhorar ou piorar as condições com que as autoridades lá tratam os imigrantes? Não sei se coincidência ou não, essa turma aí foi pessimamente tratada. Colocaram num avião velho que não tinha ar-condicionado, que veio dando problema, o pessoal ficando com medo até de não chegar aqui no Brasil. Os agentes eram truculentos, desrespeitaram, ameaçaram, foram privados de beber água, foram privados de ir ao banheiro, ficaram acorrentados um número de horas maior do que o necessário, acorrentaram gente que não precisava. A bordo tinha mulheres, tinha crianças, tinha pessoas de mais idade, não eram só bandidos, não eram só pessoas perigosas. Ignoraram tudo isso e os algemaram. Quando chegou em Manaus e teve problema, eles podiam ter deixado o pessoal sair do avião, podiam ter aberto as portas para ventilar, porque estava sem ar-condicionado, não fizeram nada disso, deixou o pessoal lá dentro, entrando em pânico, até que fizeram lá uma rebelião e abriram a porta, conseguiram sair e pedir socorro.
Esse é o contexto. A questão não é simplesmente que o Biden também fazia, antes também algemava, eles estão ilegais. Não é só isso. O contexto é todo esse. E aí, na hora que a gente vê as reações nas redes sociais, era de se esperar que os brasileiros quase que unanimemente apoiassem essas pessoas, ficassem do lado delas que foram maltratadas. E não, a gente vê o contrário. Pelo menos eu estou vendo a maioria falando contra. O que eles falam para defender os Estados Unidos e ficar contra os brasileiros? E primeiro, antes disso, por que eles resolvem defender? Vocês acham que é um exercício de racionalidade em que eles analisaram assim e chegaram à conclusão que aquele pessoal está errado mesmo e que tem que tratar dessa forma? Não é assim que funciona. Esses que estão ficando contra os brasileiros, o raciocínio deles é o seguinte: aconteceu uma situação. Antes de analisar o mérito dos envolvidos, quem está certo, quem está errado, o que é justo, eles analisam assim, peraí, onde que isso se situa dentro do cenário de discussões políticas? Ah, é uma coisa feita pelas autoridades dos Estados Unidos, sob o governo do Trump. Ah, o Trump é de extrema direita. E eu sou de extrema direita. Então eu tenho que concordar com o Trump. Como é que eu concordo com o Trump ficando contra esses brasileiros? Ah, então eles ficam contra os brasileiros. É simples assim o raciocínio. Depois que eles vão ver exatamente qual que é a situação. E aí vão ver como que eles colocam as palavras para se defender. Que tipo de discurso eles fazem para não dizer isso, né? Eu estou contra os brasileiros porque do outro lado está o Trump e eu tenho que apoiar o Trump. Eles não podem defender dessa forma o ponto de vista, eles precisam de um argumento mais justo, que pareça mais coerente, inteligente, etc. Então, em primeiro lugar, eles poderiam o quê? Negar que aconteceu. Se a notícia não fosse tão divulgada, eles iriam negar. Não. Mas aí, como todo mundo está noticiando igual e tem imagens, negar fica excluído. Eles poderiam falar assim, tem que bater mesmo, as pessoas merecem apanhar. Absurdo demais, não dá para falar isso. Eles poderiam falar, não, brasileiro é tudo bandido mesmo. Também não dá para falar porque eles próprios são brasileiros. Esse pessoal aí é tudo de esquerda. Não tem como falar isso também porque é outro absurdo, né? Os absurdos que podem ser ditos vão até certo limite. Então eles encontraram a saída. Bem feito, são pessoas ilegais em outro país. A situação poderia ser exatamente a mesma. Se o presidente lá não fosse um de direita radical, fosse a Kamala Harris que tivesse ganhado, certamente eles se poriam a defender os brasileiros. E provavelmente o lado que está defendendo iria atacar, hein? Entendem como que a questão não é o mérito do episódio e das pessoas envolvidas? A questão é o interesse de alinhar com um discurso político que manda nessas pessoas. E veja como que os argumentos vão sendo ajustados. No primeiro momento, o que eles tinham para falar é isso, bem feito porque eram ilegais mesmo. Num segundo momento, começou a circular uns argumentos a mais aí. Descobriram essas coisas que eu falei no começo do vídeo, que no governo Biden já eram deportados, que antigamente já vinham algemados nessas viagens de deportação. No segundo momento, descobriram uma outra forma de justificar, que é a mudança de foco. Então, observe. Primeiro vem a decisão de ficar a favor ou contra, no caso, contra os brasileiros. Depois eles buscam os argumentos. Vejam então que o cerne da formação de opiniões não é a análise da situação. O cerne é uma questão de ressentimento, primeiro de tudo. Essas pessoas são ressentidas contra quem é diferente delas. E uma identificação muito forte com alguém. Uma vez que elas se sentem ressentidas quanto uma certa parcela da população, elas se identificam com o Trump, que é um porta-voz desse ressentimento, lá nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que se identificaram com o Bolsonaro, que foi um grande porta-voz desse ressentimento aqui no Brasil. Essas pessoas identificam-se mais com a imagem que têm de si mesmas, de serem de direita, e com a imagem que fazem do Trump, de ser de direita, do que com seres humanos do seu próprio país que estão sendo maltratados. Eles não querem saber se aquelas pessoas são inocentes, se estavam lá trabalhando, dando o melhor de si, se tem contas para pagar, se tem criança pequena, se vão voltar para cá e morrer de fome, não querem saber de nada. Identificaram que é direita apoiando direita. E aí eles aceitam qualquer explicação. A explicação que vier dos seus líderes de direita, eles aceitam, porque é só para se tranquilizar.
É só para tirar do pensamento aquele problema. Então, o que vier ali, eles reproduzem e se sentem justificados. Inclusive mentiras, tá? Eles aprovam mentiras como uma arma para aquela luta ali. As opiniões deles, então, não são a favor do país e nem a favor de pessoas justas. As opiniões são sempre pesadas e expressadas como se fossem um ato contra os inimigos, ou então para defender os seus aliados. E veja que situação preocupante, né? Como é fácil manipular pessoas que estão nesse estado. Pessoas que já estão tendenciosas a princípio e que só se informam com notícias do seu lado ali, da sua bolha. Quando eles têm um contato que é inevitável acontecer, esporádico, por acaso, com quem pensa diferente, eles rechaçam essas opiniões. Eles não aceitam de jeito nenhum porque eles já estão com aqueles discursos de justificativa decorados. Então você vê que esse tipo de pensamento, no final das contas, não valoriza o que é correto, não valoriza o país e leva até a uma perda pronunciada de humanidade na forma de enxergar pessoas que estão sendo abusadas. É ou não é uma coisa danosa essa tal de polarização política? Um abraço para quem acompanhou as reflexões e até um próximo vídeo.